Boa noite. Como eu deixei a mensagem ontem, para a gente poder se aprofundar na palavra de Deus, se concentrar nas coisas que traz esperança para nós, eu decidi também não só falar daquilo ontem, mas também mergulhar na palavra de Deus exatamente nos versículos que eu comentei, que é Mateus 5, 6 e 7, o famoso Sermão do Monte, onde Jesus prega sobre diversos temas. É um dos grandes discursos de Jesus dentro dos evangelhos, para não dizer o maior deles, né? Não em volume, mas em conteúdo mesmo, sobre a diversidade de temas que ele aborda. E eu vou tentar, nesses dias de quarentena, estar trazendo uma mensagem de alguns pontos, na verdade de todo o Sermão do Monte, porém dividido ali pelos seus temas, tentando esmiuçar de forma prática todos os ensinamentos de Jesus para nós, que ele veio nos trazer, né? A gente sabe que Jesus ensinou muitas coisas e vai ser muito difícil a gente tentar esmiuçar 100%. Isso é impossível. A palavra de Deus, ela é multiforme e graça, né? Ela traz pra gente sempre um novo significado, para um novo momento, algo nos chama atenção em determinada situação, e isso sempre nos afeta de forma diferente. Então, por mais que eu vou tentar trazer aqui a explanação clara do texto, muitas vezes é Deus que vai falar com você através da Escritura. Mas eu quero trazer o significado do texto para que vocês não tenham dúvidas sobre aquilo que Deus está ensinando nesses 3 capítulos de Mateus, tá bom? Então a gente vai começar com Mateus 5. Mateus 5 diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Essa é a passagem das bem-aventuranças do Sermão do Monte, é de Mateus 5, do capítulo 1 até o versículo 12. Tá? Jesus vai falar sobre 9 bem-aventuranças. Tá? Bem-aventuranças na Bíblia, ela tem alguns significados, todos eles remetem à felicidade. Tá? Algumas traduções, eu estou aqui com a King James, com a Almeida Revista Atualizada, que é a que eu estou lendo, e tem a NVI também aqui comigo. Algumas diz bem-aventuranças, outras diz abençoados, e as novas traduções estão trazendo como felizes. Mas eu acho que felizes, para o nosso entendimento em português, ele é um pouco incorreto, porque a bem-aventurança é uma felicidade completa, plena. Ela é uma felicidade que ela não depende da circunstância, ela é uma condição, não é uma situação. Você entende? Não é algo condicional, né, ao momento, mas é condicional ao estado da pessoa. E algo muito interessante é que quando a gente fala sobre bem-aventuranças, entre outras coisas aqui no texto, a gente não está falando sobre vários tipos de pessoas, a gente está falando da mesma pessoa, que tem várias características de bem-aventurança. Então, se a gente começar com a primeira, que é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito na Bíblia, ela não está dizendo necessariamente pobreza, tá? As traduções trazem pobres de espírito. Em Lucas 6, 14, se eu não me engano, é Lucas 6 alguma coisa, ele fala sobre que o reino dos céus, que é um paralelo a esses ensinamentos das bem-aventuranças, ele traz um paralelo falando que bem-aventurados os pobres, ali é os pobres mesmo, porque deles é o reino dos céus, não o reino de Deus. Mas algo interessante é que quando ele cita aqui o humilde do espírito, ele está falando alguém que é humilde no seu espírito diante de Deus e diante dos homens.
é alguém que consegue ter o seu espírito quebrantado diante de Deus, é alguém que não é soberbo, é alguém que não é orgulhoso, é alguém que não é dependente das suas riquezas, tá? Mesmo que essa pessoa possua posses, esse é o humilde de espírito, tá? E então ele cita: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? A outra característica das bem-aventuranças é os que choram, porque serão consolados. A gente está falando aqui sobre o consolo de Deus, sobre como Deus irá trazer o consolo para aqueles que se lamentam e para aqueles que estão em sofrimento. E aí a gente vem trazer quem que é o nosso grande consolador, porque quando Jesus assunta aos céus, ele fala que eu vos deixarei o Consolador, né? E o Consolador, ele é o Espírito Santo, que habita em nós, que nos consola e nos constrange e nos ama, está sempre conosco. Então aqueles que choram, felizes é aqueles que choram, porque serão consolados, e hoje são consolados, mas a gente entra já nisso também. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui na Bíblia, ela tem um sinônimo também com humildade, tá? Mas ele tem muito mais voltado à longanimidade, quando a gente é manso e a gente suporta muitas coisas, né? Isso também é uma referência ao Salmo 37, que fala que os mansos e os humildes herdarão a terra, e ele fala inclusive no Salmo 37 para você não se irar e não ter raiva daqueles que cometem injustiça e enriquecem, né? Porque Deus irá puni-los e porque Deus é o nosso recompensador e que a gente deve esperar nele. Então essa mansidão, ela tem a ver com longanimidade, com eu esperar em Deus, eu ser manso e eu não querer reagir às coisas que acontecem na minha vida. Tá? Então por isso que é bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa questão da herdar a terra, ela tem eu penso muito que isso tem a ver com os fins dos tempos. Na verdade, a gente fala que o Apocalipse é o fim dos tempos, mas na verdade é o recomeço, é quando Deus restaura a terra e reina com seus filhos. Então eles herdarão a terra. 6, né, no versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Algo muito interessante aqui, como que alguém é manso, longânimo, e ele tem fome e sede de justiça. A expressão fome e sede de justiça normalmente nos remete a alguém rebelde, alguém que está contra uma injustiça e ele quer lutar com todas as forças contra aquilo. Não que isso seja errado, mas isso não abona a longanimidade e a mansidão. Algo interessante é que no próprio capítulo de 1 Coríntios 13, que ali está descrevendo o perfeito amor de Deus, ele fala que o perfeito amor de Deus tudo suporta, tudo crê, tudo espera, mas ele também não tem parte com a injustiça, e tem parte com a justiça. Então, a gente entende que mesmo nessa questão de eu ser manso, eu também posso desejar e ter fome e sede para que as coisas sejam justas, para que a justiça de Deus seja aplicada no mundo. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Versículo 7. Isso não tem nem muito o que falar. Por quê? Se nós lemos o Pai Nosso, que está logo em seguida no capítulo 6, a premissa básica do Pai Nosso é: Senhor, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, perdoa as nossas ofensas. Ou seja, eu tenho que agir de misericórdia perdoando para que Deus me perdoe. Então isso é uma condição básica para o cristão e para aqueles que acreditam em Deus. É a misericórdia. Jesus muitas vezes diz para os fariseus: vá e aprendei o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifício. Quando ele atribui que o que Deus espera de nós é a misericórdia. E aí a gente também tem Mateus 24, 25, que fala sobre como a gente deve agir de misericórdia, como Deus quer que nós o amemos. Ele fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste. E Deus está falando sobre aplicar a misericórdia ao próximo, e isso é um sinal de amor a Deus, e assim a gente alcançará a misericórdia diante de Deus. É tudo conectado, é tudo a ver com aqueles que estão vivendo o reino de Deus. Né? Mas vamos continuar. Versículo 8, a gente fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus.
a Bíblia já diz, sem santidade ninguém verá a Deus. E quem é puro, e quem é limpo de coração. A Bíblia fala em Ezequiel sobre receber um novo coração, sobre Deus tirar o nosso coração de pedra, o nosso coração constrito, né? Aquele coração fechado, e Ele dá um coração novo, um coração de carne, onde nós podemos ser purificados por Deus. E a gente vê a continuação até do próprio Sermão do Monte. Ele fala: se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. A Bíblia fala que o reino de Deus é daqueles que são semelhantes a crianças, a meninos, exatamente pela inocência e pela pureza, né? Então, aqui Deus só testifica mais a isso, porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma expressão de quem conhece a Deus e quem reconhece a Deus na sua vida, e que ele vai ver as obras de Deus sendo aplicadas sobre ele. Ali no versículo 9 a gente tem: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí também não tem muito o que falar, porque para quem conhece um pouco da vida de Jesus, Jesus é chamado de o príncipe da paz. A Bíblia fala em Romanos, na carta de Romanos, o apóstolo Paulo fala que se depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia fala que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Tudo bem, é reconciliação de Deus com o homem, mas é exatamente isso, trazer paz dos homens a Deus. Ou seja, a gente trazer essa reconciliação, ser pacificador, né? Buscar a paz. E uma das qualidades de Deus é Shalom Adonai, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o Deus da paz, né? Então, por isso que ele fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nós seremos semelhantes a Cristo, certo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí entra um pouco de tudo aquilo que a gente falou sobre ter sede e fome de justiça. E algo muito interessante é que a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Algo que é saciado em Deus, algo que é trazido para aqueles que se comportam para trazer essas bem-aventuranças, é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele traz todas estas coisas. Ele traz o consolo, ele gera a herança da terra. A pessoa que ela está no reino de Deus, ela vive o reino de Deus, ela está sob o reino de Deus, ela é farta de justiça, ela é farta de misericórdia, ela vê a Deus, ela tem a purificação do seu coração, e ela é chamada filho de Deus. A Bíblia fala que todos aqueles que aceitarem a Deus terão o direito de ser chamados filhos de Deus, né? E aí ele finaliza no versículo 11 dizendo o seguinte: bem-aventurados sois quando, é uma condicional de tempo, né? Quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Essa é uma condição muito interessante, e até o exemplo que ele dá em seguida é interessante, porque ele fala o seguinte: quando que você é mais bem-aventurado, quando você é mais feliz, é quando você pratica todas essas obras que Jesus está expondo aqui sobre quem é bem-aventurado, e mesmo assim as pessoas te perseguem, as pessoas são contra você, as pessoas te injuriam por causa do nome de Jesus. E nesse momento você é ainda mais bem-aventurado. E ele fala o seguinte: regozijai-vos, ou seja, se alegrar e exultar, ou seja cheio de Deus, se exalte em Deus, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão é recompensa, ou seja, aquilo que as pessoas falam de você, porque você está expondo a palavra de Deus, porque você está trazendo a paz de Deus e os mandamentos de Jesus, a todo tipo de má retribuição, todo tipo de injustiça que é contra você, você vai receber de volta pelos céus. Deus vai te dar de volta nos céus. Por isso que regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim, ele dá um exemplo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Algo interessante dessa passagem aqui, termina as bem-aventuranças, é que isso que acontece, que isso que ele termina falando sobre a alegria,
e sobre a injúria, sobre a perseguição e sobre a mentira, é o que acontece com os apóstolos lá em Atos. Você vê várias vezes Paulo sendo preso, Pedro sendo preso por mentiras dos fariseus, por injúrias. Eles perseguem, mesmo eles não sendo contra eles. Quem é contra é o povo. Eles só vão e pregam a verdade, pregam Jesus Cristo, e mesmo assim o povo é contra, e eles continuam se alegrando, se exaltando. E ali você vê que cada vez que eles são presos e são açoitados, eles se regozijam e se alegram em Deus, porque eles entendem que eles estão ali no propósito de Deus, e Deus é o seu galardoador, Deus é o seu galardão, e ali eles vão receber a recompensa dos céus, porque eles estão cumprindo aquilo que Deus tem para eles. Bem, isso é um resumo das bem-aventuranças. Que Deus conceda sabedoria para que vocês leiam esses textos e tenham a compreensão, e que Deus fale a cada coração, para que não fique só nas minhas palavras, e que vocês possam desfrutar ainda mais da intimidade, do conhecimento do Senhor, porque é isso que vai trazer a alegria e a felicidade plena e as bem-aventuranças de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te conduza em mais esse fim de semana, que o Senhor te guarde nessa quarentena e que você possa estar cada vez mais perto dele. É o que eu oro e o que eu espero em nome de Jesus. Amém.